volta com você hoje. Vamos falar sobre essa segunda parte que começamos no programa anterior, Rompendo em Fé. Hoje, Rompendo em Fé, parte 2. Nós falamos no programa anterior, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, que diz assim: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então hoje Deus está falando com você. Não estranhe a circunstância difícil que você hoje está enfrentando. Não estranhe a dificuldade no teu lar, no teu casamento, com os teus filhos, nas tuas finanças, no teu ministério. Não ache que é algo estranho e totalmente desnatural. Não. A Bíblia diz: não estranheis o fogo ardente, a dificuldade, a tribulação, né, o problema que surge, sabe, bem no meio da tua circunstância familiar, circunstância da tua igreja, onde você estiver, no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua saúde. Não estranhe. E a Bíblia diz aqui, não somente não estranheis, não é, esse fogo ardente, porque ele está destinado. Isso quer dizer, tem um propósito, tem um motivo, ele é destinado. Deus não faz nada por fazer, tem um propósito. Esse propósito é provar a nossa fé. Porque para Deus tem muito valor, não é? A nossa fé. E nós vamos então dar uma sequência falando no programa anterior, nós falamos sobre atitudes negativas. Uma delas é você e eu termos pena de nós mesmos. Sentir muita dó. Ai, meu Deus, eu estou com tanta pena de mim. Por que eu estou passando por isso? Poxa, eu não mereço. Essa é uma reação que nós temos. E às vezes ela parece tão normal, porque como nós falamos no programa anterior, o sapato velho é tão gostoso de usar, porque ele é tão confortável. E essas atitudes também são tão confortáveis, às vezes, porque elas se identificam com a nossa natureza velha. Não é? Que nem sapatos velhos, que a gente se sente confortável, nós às vezes acolhemos essas atitudes pecaminosas, porque a gente se sente bem com elas. Fazem parte da nossa velha natureza, caída, decaída, um homem carnal, que gosta de sentir peninha, que gosta de, sabe, da autocomiseração. Poxa, é mesmo, eu não mereço, poxa, que dó, sabe? Por quê? Então, tudo isso vem para enfraquecer a nossa fé. E se a gente não vigiar, não se dar conta, não ter uma antena ligada, sabe, espiritual, vida de oração, ligada com Deus, a gente vai deixando essa atitude tomar conta do nosso coração. E quando você vê, você já está lá um tempo acolhendo ela e sentindo, sabe, aquela tristeza, aquele sentimento de pena de você mesmo. Poxa, que coitadinho. O inimigo gosta, ele deita e rola quando você abre espaço no teu coração para este sentimento. Muitas pessoas dizem: eu estou tão fragilizado, eu estou tão ferido, eu estou tão fraquinho. O inimigo ama ouvir essas palavras da tua boca, porque é assim que ele quer que você sinta. E ele vai conseguir os objetivos dele quando você começar a falar assim. E essa tua fala vem do sentimento que o inimigo já está colocando no teu coração também, para você sentir pena de você mesmo, porque você está passando por essa dor. Mas hoje Deus quer que você desperte, para você entender quão danoso, quão maléfico é esse sentimento da autocomiseração. Que o próprio Jesus detectou isso em um dos seus discípulos. Pedro, quando Pedro falou para Jesus, respondeu a Jesus, Jesus já matou a charada, já viu ali, para Pedro está com autocomiseração. E quando Jesus repreende, ele fala: para trás de mim, Satanás, porque Jesus sabia que esse sentimento, ele é maléfico, ele é maligno.
O inimigo gosta, ele traz isso. E ele traz isso na tua vida para quê? Com que propósito? Se Deus tem um propósito das lutas virem para o nosso bem, para nos provar, o inimigo também tem propósitos com esses sentimentos. Mas não são para nos construir e para nos levantar. Os propósitos do maligno são para nos enfraquecer, para nos desfalcar nossa fé, desfalcar nossa confiança, o nosso amor por Deus, o nosso olhar em Deus. E aí, ele tem já uma vantagem quando a gente dá espaço para esse sentimento. Falamos também do sentimento que também é tão terrível, que é a murmuração. Quando você começa a reclamar de tudo, reclamar do alimento, reclamar da casa, reclamar dos filhos, reclamar do marido, reclamar da sogra, reclamar de uma circunstância, e aí você começa a murmurar, que também é um sentimento que nem aquele sapato velho, que você se sente confortável usando ele. A murmuração também, ela se sente em casa, na nossa natureza decaída, natureza velha, que ela gosta de murmurar. E hoje nós vamos entender que a murmuração só faz mal. E tem na Bíblia um antídoto que está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo você vai agradecer a Deus. Em tudo você vai dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está entendendo? Sabe, é muito importante nós entendermos isso. Agora eu quero uma passagem hoje também para a gente entender, porque hoje tem pessoas que estão estranhando a circunstância que elas estão vivendo. Quando que a palavra diz, enquanto que, Deus diz, não estranheis as dificuldades, porque elas virão. Elas virão para provar, testar a tua fé e a minha. Esse pensamento também está em 2 Coríntios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala que eu e você temos a presença de Deus dentro de nós. Temos esse tesouro que é Deus, a presença dele, o Espírito Santo. Mas aonde que ele está? Ele está dentro de mim, na minha vida. Mas eu sou comparada a um vaso de barro, porque o vaso de barro é frágil, cai no chão, espatifa. Qualquer coisa ele quebra. E eu e você somos também um vaso de barro. A gente não é invencível, não é? Nós somos também fracos e frágeis. Mas o que faz diferença em nós e nos faz fortes, é a presença de Deus dentro de nós. E aí por isso que o apóstolo Paulo fala, temos este tesouro dentro desse vaso de barro, que é nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não há virtude, excelência, luz própria em mim. Mas a luz que eu tenho é a luz de Deus na minha vida. A força que eu tenho é a força dele. O amor é dele, a graça é dele. O oxigênio ele me dá. Então temos esse tesouro dentro de nós, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. E aí ele continua dizendo, porque tem pessoas que falam, bem, já que eu tenho tanta força, tanto de Deus, então eu não vou ter nenhum problema. Mas aí o apóstolo Paulo não vai nessa direção. Ele fala que nós temos o tesouro, temos a presença, temos a força, temos a excelência de Deus, que ele escolhe morar nesse vaso de barro. Mas aí ele diz, mas em tudo nós somos atribulados. A tribulação vem para todos nós, porém não angustiados. Já pensou? Deus está falando com você hoje, está aqui. Em tudo somos angustiados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos. Vem o problema e você fica perplexo. Por que isso aconteceu na minha vida? Você fica perplexo.
eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo isso correto, mas mesmo assim, você fica perplexo. E a Bíblia fala que você fica mesmo. Porém, você pode ficar perplexo, porém você não fica desanimado. Está aqui na Bíblia. E aí ele diz mais, você pode ser perseguido. E você será perseguido por ser fiel a Jesus, por ser uma pessoa íntegra. O inimigo vai fazer pessoas se levantarem contra você. Vão te perseguir. Perseguidos, porém não desamparados. Lembra que o tesouro mora em você? Então você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desanimado. Você não vai ficar angustiado. E por último ele diz, abatidos. Quem não esteve abatido na sua vida? Eu me lembro e lembro hoje de muitos momentos na minha vida aonde eu senti abatida. Abatida pela dor, pela insegurança, pela tristeza, pelo pecado de uma outra pessoa que atingiu a minha vida e pelos meus pecados também. A gente se sente abatido. Mas a Bíblia fala que eu posso estar abatida, porém jamais destruída. Está aqui. Abatidos, porém não destruídos. Nós estamos rompendo em fé hoje. A nossa fé não vai ser destruída. Ela pode ser abatida. Por isso Deus fala, não estranheis quando vier toda a tribulação, esse fogo ardente que surge. Você vai ser abatido. Vai te abater, mas não vai destruir a tua fé. Pelo contrário, vai fortalecer a tua fé. Eu não sei se você pode se identificar com algo que eu vou te dizer agora. Vou chegar bem pertinho de você e te dizer algo. Quando você é abatido e quando você passa por um problema e aquele problema passa, quando você sai dele, a tua fé sai mais forte em Deus. Você não sai mais fraco, não. Você sai mais confiante. Você sai mais fortalecido. Você sai mais ousado. Você sai com maior entendimento de quem Deus é, do plano dele e do que o inimigo é capaz de fazer para te enfraquecer. Você sai com entendimento de que o inimigo, de quem ele é, quão audacioso ele é, quão maldoso ele é, quão terrível ele é. Como você também é fraco, você sai percebendo as suas limitações, mas você sai ciente de que Deus é maior e que Ele sempre vence. Você está entendendo? Então Deus está falando com você hoje. Esse fogo ardente, essas tribulações, estão ali por um propósito. E quando você sair desse teste, desse momento de dor, você vai sair mais fortalecido, mais forte. E é isso que Deus quer para você. Se você não sucumbir àquilo que Satanás coloca para te fazer tropeçar. Ele está louquinho para te enfraquecer. E ele tem ardis, ele tem mecanismos. E um deles, eu diria todos eles, são na tua mente. Aí ele começa a colocar. Vai murmurar, vai reclamar. Sabe, você não merece isso. E você entra nessa. E aí ele coloca, sinta a peninha de você mesmo. Você não merece. Poxa vida, você é tão bom. Você é tão fiel. Você é tão amoroso. Você é uma esposa tão boa. Você é um esposo tão bom. Um pai, um líder, um crente. Você não merecia isso. Então você vai agora sentir muita peninha. Poxa, coitadinho de mim. É o que a gente faz. Todos nós somos tentados, em algum momento da nossa vida, a ter autopiedade, autocomiseração. Mas o Espírito Santo coloca uma luz sobre nós. E ele nos mostra o dano, o mal que esse sentimento pode causar na tua vida com Deus, na tua fé.
Amém? Então é por isso que nós estamos hoje, Deus está permitindo essa palavra hoje ser dirigida ao teu coração, para você entender de que às vezes tem atitudes que são que nem um sapato velho, a gente gosta de usar porque é confortável, né? Aquela roupinha mais velhinha que é gostosa. E aí talvez a gente tenha sentimento que é tão bom sentir, porque a gente sente tão à vontade sentindo. Não fique tão acomodada com esse sentimento, não. Porque o Espírito Santo não quer ele no teu coração, sabe? E ele vai te ajudar a você vencê-lo. Porque a Bíblia fala que você pode ser atribulado, você pode ser, mas não desanimado. Você pode ser perplexo, mas não desanimado, não é? Você pode ser atribulado, porém não, estou confundindo aqui, você pode ser atribulado, porém não angustiado. E você e eu podemos ser perplexos por tudo isso, mas não vamos ceder a esses sentimentos. É muito forte, né, o que Deus está falando com você hoje. Ele te ama. E hoje Ele quer que você reconheça que faz parte do teu caminhar com Deus você passar por esse momento que você está passando. Por isso o Espírito Santo me leva de novo a te dizer: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinados, tem um propósito, a provar-vos, provar a nossa fé. Amém? E é isso que Deus quer que você esteja bem ciente, para você entender. No nosso próximo bloco, o Espírito Santo, ele tem me dado aqui uma palavra para você que quer vencer esse sentimento, que quer triunfar. Porque todos nós queremos vencer. Todos nós queremos e temos que entender que para vencer, nós temos que desvencilhar, abrir mão desse sentimento. Não vencer junto com esse sentimento, porque esse sentimento no nosso coração não vai fazer a gente vencer. Não vai te levar mais perto de Deus ou fortalecer a tua fé. Então, se não fizer isso, tem que abrir mão dele. Abrir mão da murmuração, da reclamação, do orgulho, de muita coisa. Falta de perdão, de inveja, de sentimentos que o teu inimigo quer que você fique ali atolado neles. E você vai abrir mão, porque você quer ser uma mulher e um homem de fé. E a gente vai aqui falar sobre alguns mecanismos, algumas coisas que vão promover isso, sabe? E um dos sentimentos que Deus quer ver no teu coração, que promove a gratidão, é o louvor. Quando você, em meio a esse fogo ardente, você entende que Deus está permitindo, o que você vai fazer? A gente vai louvar a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, engrandecendo Deus, porque a gratidão vai promover esse sentimento. Amém? Então a Bíblia diz: em tudo você vai agradecer a Deus, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus para convosco. Sabe, eu vou falar no próximo bloco sobre 2 homens que passaram por uns maus pedaços, mau tempo. Sabe, veio toda essa tribulação, esse inesperado na vida deles, mas eles tiveram uma reação. Eles reagiram louvando Deus e não murmurando e não reclamando, tá bom? A gente vai rapidinho para o nosso intervalo, tá bom? E a gente vai voltar com você daqui a pouco, não saia daí, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos.